Em plena pandemia, sem ideias, o realizador Manuel Pureza, hiperativo, liga ao ator Rui Melo à procura de um novo projeto. Do outro lado vem uma sugestão. O Henrique Dias, guionista, argumentista, tem esta ideia de satirizar as novelas portuguesas, ideia, diga-se, bastante apreciada já por Nicolau Breiner. Os três, juntos em videochamadas, em pandemia, começaram a desenhar Pôr do Sol. Ao fim de 2 temporadas, a série conseguiu ser a série com mais orçamento para copos, entrar para o catálogo da Netflix, bater recordes na RTP Play, esgotar cinemas para ver o episódio final, encher o Teatro Maria Matos para um concerto da banda Jesus Cristo e criou também, com isto, uma legião de fãs que inundou as redes sociais com memes, frames, referências e piadas da série. Henrique Dias é o guionista e argumentista destes Jogos Sem Fronteiras de Quem Ri Primeiro, palavras da atriz Gabriela Barros. Fez também a série de sketches Ferro Ativo, escreveu para Telerural, para Hermano José, para Nicolau Breiner. Henrique Dias, bem-vindo, obrigado. Viva. Vamos começar com o Pôr do Sol. Falta só um dos grandes feitos do Pôr do Sol. Humor à primeira vista. Que é, neste momento, há um gênio de um português que tem tatuada a cara do Simão e a frase "eu sou mau, só sinto ódio e tu usa". Portanto, acho que foi o primeiro projeto que eu consegui ter uma frase minha tatuada no corpo de alguém, o que para mim é uma vitória. Tens isso confirmado? Não, confirmadíssimo. Será que não há... Confirmadíssimo, envio-te as fotos que tu quiseres. Não, mas confirmado se em projetos anteriores ninguém também tatuou? Será? Duvido. Duvidas? Duvido. Não sei, há ali algumas séries que já... Ferro Ativo tinha fãs muito sérios. Mas eu acho que atingimos aqui um novo nível de loucura com o Pôr do Sol. E o Simão é a personagem do Rui Melo, um dos criadores da série, o vilão, digamos assim. É inevitável começarmos por Pôr do Sol, mas obviamente quero também falar muito de Ferro Ativo, porque tem uma ligação até ao podcast, que já vamos mencionar mais à frente. E Ferro Ativo, Pôr do Sol sendo uma novela que satiriza novelas, muito tipicamente portuguesas, tem um humor muito nonsense, que tu já falaste várias vezes em entrevistas e até nota-se pelo teu trabalho que é um tipo de humor que tu aprecias fazer e gostas de ver. É preciso ter sentido quando se faz humor nonsense? É preciso encontrar algum sentido? Claro que sim. Há muitas pessoas que tentam fazer humor nonsense e pensam só que é uma coisa sem sentido. Não é só uma coisa sem sentido, é uma coisa sem sentido que tem um efeito cómico, uma cócega que nos faz no intelecto, nós não conseguimos perceber muito bem o quê. Ou seja, para te dar um exemplo, há palavras que têm uma graça própria. Portão, não é? Portão há palavras que têm uma sonoridade ou que nos levam para alguma coisa que nos faz rir. Isso é muito interessante nos Monty Pythons, percebe-se que não é só uma junção de coisas estúpidas. Ou seja, eles perdem muito tempo a pensar o que é realmente estúpido. Eu tive pela primeira vez esse exercício com o Telerural, em que eu e o Frederico Pombares perdíamos muito tempo a pensar o que é. Isto não faz sentido. Por exemplo, havia um tipo que tinha uma coleção e tinha que ser uma coleção parva. E nós andámos a pensar, fazer coleção de copos de plástico. É parvo, é nonsense, mas tudo tem graça. Não é suficientemente parvo? Chegámos à conclusão de ele tinha uma coleção de beatas. E outro tinha uma coleção de muros. Isto é nonsense, mas pode haver imensas coisas que não fazem sentido, mas não têm graça. Uma coleção de cadeiras de plástico. Sim, mas faz perceber sentido. Esse critério é muito complicado. É complicado, muito isso. Complicado. Porque eu na faculdade, não me comparando de todo àquilo que tu fazes, mas na faculdade, em algumas faculdades, há espetáculos a satirizar o que acontece na vida de estudante naqueles 3 anos ou mais, em que as pessoas tiram as licenciaturas. E eu estive envolvido exatamente num espetáculo na minha faculdade e percebi que muitas coisas eram só nonsense e só faziam sentido até para um grupo restrito de pessoas. Só algumas pessoas é que iam às vezes perceber aquela referência ou achar piada àquilo. Ou seja, para algumas o copo de plástico era muito risível e para outras não percebiam porque o copo de plástico só iriam perceber quando fosse a beata. Esse critério de perceber isto é nonsense, isto aqui ainda não chega lá, foste percebendo ao longo do tempo como é que se fazia, ou é só uma questão de experimentar? Não, é uma questão intuitiva. Isto é muito estranho, porque eu sou daqueles que acreditam que a escrita do humor tem uma série de regras que se podem ensinar, mas depois há ali uma coisa mais intangível que não se pode ensinar, que é exatamente saber naquele momento o que é
o que nos faz rir, aquela frase e aquela palavra que dita naquele momento transforma a frase e transforma o sentido. Há uma coisa quase de alquimia. E isso é uma coisa inata que não se... Achas que é inato? Acho que sim, totalmente. Não totalmente. se aprende? Não. Acho que tu podes aprender técnicas, tu podes evoluir, mas há uma coisa inata que tu tens, que é uma maneira de olhar para o mundo, que isso nasce contigo, isso não se ensina. O que tu podes ter é, podes ir para um curso, e um curso de escrita criativa, ou especificamente de humor, e podes aprender, porque na verdade as piadas são variações sei lá, de 10 coisas para aí, do exagero, da contradição, há uma série de regras. Agora, estar a olhar para alguma coisa, para uma situação, e conseguir extrair dali a coisa ridícula daquilo, porque o humor que eu gosto é o ridículo, é uma coisa que tu ou tens ou não tens. O Conan O'Brien, em relação ao que estavas a dizer há pouco do nonsense, tem uma frase que eu acho que se aplica muito a isto. Ele diz que o humor para ele, e eu também concordo, porque ainda por cima o humor dele é um humor que eu gosto, é uma junção mágica entre a inteligência e a estupidez. Há ali um cruzamento entre a inteligência e a estupidez. Eu acho que no nonsense é onde isso acontece da forma mais visível, mais real e mais sintetizada. Porque sim, há uma estupidez, mas há uma inteligência em escolher a beata e em escolher o muro. Ou seja, a estupidez é, quando tu vês aquilo no final, um tipo faz coleção de muros, não faz sentido, mas a inteligência, o tempo que demorou a chegares a muro e não dizeres folha de papel ou não dizeres o copo de plástico. É esse humor que eu aspiro e é esse humor que eu sempre gostei. Agora, obviamente, já escrevi outros tipos de humor e faço outros tipos de humor e não tenho nada contra outros tipos de humor, não tenho nada dessa coisa sectarista. Mas o nonsense acho que é o maior encontro da estupidez com a inteligência. Mas a minha questão sobre ser uma coisa inata é, achas que até pode ser uma coisa que as pessoas tenham e não desenvolvem, ou seja... isso pode ser. Ou achas que é uma coisa, digamos, de pouco... Encontram-se poucas pessoas com isso, com essa tu podes ideia, encontrar com essa técnica por desenvolver, digamos. Exatamente, tu podes encontrar um bancário, para escolher um bancário que tem essa capacidade inata, mas nunca a explorou. Portanto, ele tem lá isso. Se aos 20 anos, aos 18, aos 30, ou a idade que fosse, começasse a explorar isso e fosse por esse caminho, ele tinha essa qualidade. Só que, entretanto, a vida levou para o outro lado, não quis optar, não quis arriscar, ou circunstâncias da vida puseram-no ali, mas ele tem essa característica. Ou seja, que ela se desenvolve depois, quando vais especificamente para este caminho, desenvolves, mas eu acho que ou nasce com isso ou não nasce. Não há aquele tipo que nunca pensou nisto, não tem essa capacidade, mas está durante 10 anos a escrever humor e transforma-se num tipo que tem um sentido de humor fantástico. Não, isso não acontece. Pode acontecer aquela coisa que é acertar em escreve 10 textos e acerta num, isso sim. Claro. Agora, ter aquela capacidade de fazer coisas com uma regularidade, porque fazer isto profissionalmente, a grande diferença é que tu tens de ter uma regularidade. É acordar de manhã, independentemente de estares triste, tens problemas, de teres coisas a fazer, tu sentas-te e aquilo sai. Sai melhor, sai pior, mas sai. E um tipo que não é profissional, é o tipo que de vez em quando tem uma graça. Há uma história genial nas produções fictícias, numa altura em que o Nuno Artur andava à procura de pessoas e havia uma espécie de umas entrevistas, assim, umas coisas curtas, e aparece um tipo que diz que, pá, eu gostava muito de escrever e tal, e alguém lhe pergunta, na entrevista, então, mas tu que regularidade é que tu tens, quando já fizeste alguma coisa? Não, eu nunca escrevi nada, mas eu sou um tipo, pá, que a minha ideia é estar atrás do ator, porque eu nem gosto de escrever, e de vez em quando eu lembro de uma coisa, eu, pumba, mando uma. Ficamos todos a olhar, mas atrás do ator como? Pá, eu mando a cena, percebes? O ator apanha e pega na coisa que eu mando. Isso era a descrição, da dele, função que exatamente, ele queria. Eu estava com o argumentista, era o gajo que estava atrás do ator, num pano, não fazia ideia, e que dizia umas coisas. Mas o melhor, em relação ao que estamos a falar, é que ele dizia, mas atenção, eu não dou garantias. Eu posso estar um mês sem mandar nenhuma. Pá, e estás a perceber? E isto acontece na verdade. É uma pessoa real. É uma pessoa real. Nós tivemos coisas surreais nas produções de gajos que apareceram. E este gajo dizia, eu posso estar um mês sem mandar nenhuma, atenção. E era um gajo que dizia que ele tinha inventado uma piada que era Natal é que é bom. Foi ele que inventou essa piada. Natal, percebem? Natal é que é bom. Repetiu isto para aí 10 vezes. E que ele é que tinha inventado. Tu não, mas apanhaste cromos. Mas quando existiam essas entrevistas nas produções fictícias, o grupo todo de guionistas estava nós íamos assistir para nos rirmos. Claro. Ok, certo. Aquilo havia uma maneira, tu entravas, sim. Fazias um curso com o Viterbo e com a Clara Ferreira Alves também dava umas aulas e tal, e depois no final... Ruizinho, às vezes também. Diz? O Ruizinho, às vezes também dava. O Ruizinho também, e depois no final o Viterbo recomendava no Natureira, eu acho que devem ficar estes. Pronto. Isso era o processo normal, foi assim que eu entrei, o ano que eu fui, estava eu, o Ricardo, o Eduardo Madeira, uma série de gente. E depois, às vezes era preciso pessoas mais à frente para pequenas coisas, e de vez em quando havia entrevistas. E então sempre que apareciam esses tipos para entrevistas, nós íamos a correr
ouvir, porque pá, vinham tipos já, alguns brilhantes e com bons trabalhos e que ficaram, mas vinham assim uns cromos que achavam que escrever era tipo estar atrás e mandar umas para o outro pegar. Mas isto voltando atrás, para dizer que tem que ser uma coisa profissional neste sentido, que tens de conseguir sempre ter este output, bom ou mau, mas tens de conseguir, e que isto tem que estar dentro de ti. É impossível tu aprenderes esta capacidade de olhar para o mundo, que isto é uma capacidade de olhar para o mundo. Basicamente o humor é isso. Certo. Ainda sobre a ideia do nonsense, estava a pensar, isto foi um receio que eu percebi que guionistas, tu e o Roberto Pereira, que também ajudou na parte do guião, o Manuel Pureza e o Rui Melo como criadores da série, e até atores, mencionaram às vezes ou em entrevistas ou até no making-of do Pôr do Sol que está na RTP Play, que a dúvida de será que estamos a fazer isto só para nós? Será que só nós é que vamos achar piada a isto? Isso surge entre os atores normalmente. Os atores têm uma espécie de credo de... Há um ditado entre os atores que se nós estamos a achar muita graça a isto, é exatamente essa público, expressão. Exatamente, o público não vai achar. Isto não vem nos argumentistas, não vem. Então tu não tinhas esse receio? Não. Então, mas os atores têm isso. Os atores têm isso já é... Eu já conheço muitos projetos em que eu trabalhei que os atores tinham esse medo. Não, nós estamos a achar muita graça a isto, o público não vai achar. Tu sabias que o público ia achar graça? Eu sabia que estávamos a fazer uma coisa, disse isto ao Rimel e ao Manel várias vezes, que estavam com dúvidas e eu não tinha a certeza que ia ser um sucesso, isso nunca ninguém tem. Eu tinha as dúvidas, tinha a certeza, e disse-lhes isso várias vezes, que o que estamos a fazer vai mudar um bocadinho o paradigma das coisas dos últimos tempos. Não é o paradigma do humor em Portugal, não é isso. Mas é uma coisa muito diferente do que se tem feito no humor em Portugal e é uma coisa relevante, ou seja, isto vai ter impacto. Isso eu sabia. Agora, que vai ser um sucesso, não fazia a mínima ideia, nem eu, nem nenhum... Pá, quantas vezes é que eu tive em projetos que achava isto vai ser um sucesso, é certinho, e aquilo não foi nada. Mas apegando nessa parte que eu estava a dizer, de será que estamos a fazer isto só para nós, isso liga-se um bocado com o tipo de humor que é o nonsense. Parece-me que no nonsense há pessoas que apanham e há outras que não. Isso é verdade. Não é. Isso é verdade, mas isso é claramente verdade. Mas ali havia dois fatores, e havia outro que se calhar acho que é mais importante, que se somava a esse, que eu já lá vou. O que somava a esse é que nós estávamos a gozar com códigos de novela. E quando os atores diziam as pessoas não vão perceber isto, pensavam isto são coisas do meio. Só o meio é que vai perceber isto, que isto são piadas só para nós que fazemos novela. Pá, esquecendo-se eles e eu e todos que as novelas hoje em dia são uma espécie de património deste país. Nacional, sim. Pois, nós exportamos, não é? Algumas. Nós, pelo bem ou pelo mal, sim. Todos nós conhecemos os códigos das novelas, mesmo a malta que nunca viu novelas, conhece, tem ideia, faz, sabe o que é que são gêmeas e sabe o que é que são os clichês todos. Portanto, essa parte foi ultrapassada. A outra parte, tu dizes, é verdade. De há uns anos para cá, as pessoas sempre tiveram esta ideia, os atores, os diretores de canais, que é o que é mais importante aqui, que, nonsense não, as pessoas não vão apanhar, isso é um humor de certa maneira elitista. Esquecendo-nos nós que o Raul Sonado fazia nonsense. O stand-up do Raul Sonado, a guerra é nonsense. O Herman, quando começou o tal canal, o Herman Enciclopédia, tudo era nonsense. Como é que se pode dizer hoje em dia que o público não percebe, ou isso é muito fora, é por ser nonsense? É exatamente o contrário, porque o nonsense é muito in your face. Muito in your face. Acho que é muito mais complicado outro tipo de humor, que é o humor político, humor social, que tens que ter um certo tipo de conhecimento para chegar lá, porque o humor funciona por identificação. Uma das coisas boas do nonsense, não neste projeto do Pôr do Sol, que tinhas de ter identificação com a novela para perceberes o que é que estás a fazer. Agora, exato. O nonsense tu não tens de ter identificado com nada, porque se conheceres a situação só, tu para te rir de alguma coisa tu tens que conhecer, porque senão não te rires. No nonsense, a coisa vai quase para um plano abstrato em que tu rires de uma estupidez que é uma espécie de estupidez meio etérea, que não está ligada exatamente a nada. Os Monty Python têm aquele famoso sketch em que está um gajo no alto, ao lado de um rio, num pontão, e está a levar com peixe na cara. Certo. Não há fator de que tens que conhecer o quê? O peixe? Os pontões? Não precisas conhecer nada. Sim. Aquilo é estúpido por si, é esse encontro de inteligência com a estupidez. Portanto, eu acho que o nonsense é das coisas mais abrangentes. Agora, tem um problema, isto não é estar a gabar a mim, nem ao Rui, nem ao Roberto, nem ao Manel, nem ninguém. Tem que ser bem feito, não pode ser, lá está, o gajo que faz coleção de copos de copos de plástico. Não, tens que perder algum tempo à volta daquilo. Tens que perder algum tempo e tens que perceber exatamente esta alquimia de palavras. A palavra certa pode fazer toda a diferença. Depois de fazer uma novela, parodiar novelas, satirizar novelas, escreverias uma novela a sério? Não, nunca escreveria, mas não é nenhum preconceito contra novelas. É que não
não é a minha praia, não me dá gozo, não me dá prazer. Não... Mesmo até numa tendência, por exemplo, o Roberto Pereira, com quem que participou no Pôr do Sol Sim, com quem eu trabalho há muito tempo. Já teve uma incursão nas novelas, e até há agora um bocado a ideia de tornar as novelas cada vez mais cómicas, não tendo necessariamente um núcleo cómico como o Roberto faz no Festa é Festa. Não te vias a fazer isso? Já me convidaram, mas não me atrai como formato, não me atrai... Lá está, não é uma coisa preconceituosa, não tenho nada contra novelas. Certo. E sabias os códigos, pelo menos, certo? Sabia, a partir daí. E foi aí que o Roberto me ajudou, porque o Roberto já tinha feito outras novelas antes. Foi aí que o Roberto me ajudou, porque eu juntei-me com o Manel e com o Rui numa primeira fase, e eles que fizeram novelas, o Manel realizou imensas, o Rui entrou imensas, passaram uma série de coisas, há muito isto acontece nas novelas. Eu próprio também tinha a minha experiência de novelas, de saber aquilo que se passa e de coisas que eu já há muito tempo estou atento, lá está, por esta visão que eu tenho do ridículo nas coisas, encontro muito ridículo na novela, que toda a gente encontra, outros que é um olhar diferente. E depois, quando o Roberto se juntou, ainda trouxe mais esse conhecimento que ele tinha das novelas. Portanto, ao juntarmos tudo isto, foi facilíssimo encontrar ali coisas que fossem facilmente satirizadas. E falando do Manuel Pureza e do Rui Melo, eu acho que até se juntou aqui o Manuel especificamente, o Rui obviamente tem muita experiência em novelas, mas o Manuel até porque tem uma identidade na realização. Vimos como no projeto, na série que ele já tinha feito para a RTP1, aliás já tinha feito o Desligar a Televisão também, Sim. Mas até que a vida nos separe, e que tinha também o background de novelas. Juntar um pouco a minha perspectiva que me dá é se virmos o pôr do sol, por exemplo, numa televisão, numa sala de espera sem som, aquilo se calhar, se nós não percebemos que há ali humor, aquilo é uma novela. A primeira temporada, visualmente, obviamente às vezes há planos mais ambiciosos que se calhar não veríamos numa novela. Sim, mas no geral a primeira temporada está muito próxima dos códigos de novela. Na segunda temporada nós tentámos... O público já conhecia os códigos, nós tentámos ir um bocadinho mais longe. Na primeira temporada, o Manel fez isso e era uma preocupação nossa de fazer uma coisa o mais próxima possível. Mesmo em termos de produção, realização, de cenário... Mesmo em termos de linguagem, havia algumas piadas que eu achava que tinham graça, mas eu sei, isto já estou a ir um bocadinho longe demais. Na segunda temporada... Por exemplo? Não te consigo dizer, mas era... Mas consegues explicar o que é que existia nessa piada? Não te consigo dizer em linguagem, mas consigo dizer em situações. Por exemplo, uma situação qualquer ridícula, mas eu fazia sempre a pergunta, mas isto aconteceria numa novela? E se isso o ponto de partida, claro, depois nós levamos aquilo para o nonsense, mas se o ponto de partida não acontecesse numa novela, eu nunca faria. Eu vou-te dar um exemplo. Havia uma coisa de meio de fantástico que nós imaginámos para a primeira temporada e que nós pensámos, mas isto tem graça, mas nunca aconteceria numa novela. Tipo um fantasma, uma coisa do género. Certo. Isso não é uma coisa de novela. Mas tinha muita graça, mas não é de novela, não vamos pôr. Na segunda é que já tivemos uma liberdade um bocadinho maior e já a Ceguinha tinha visões e tal. Certo. Se bem que as visões também já apareceram em várias novelas. Sim, exato. Mas já tivemos uma liberdade maior, quer o Manel na realização, quer eu na escrita, ou seja, a coisa já cresceu muito. Mas tivemos muito esse cuidado. Não desfazendo, obviamente, todos os projetos teus que já escreveste e alguns até em que participaste como ator, no caso do Ferra Ativo, Pôr do Sol, achas que é o projeto de que mais te orgulhas da tua carreira? É o pico da tua carreira neste momento? Eu nunca gosto de fazer esse número, eu acho sempre que o próximo é que vai ser o melhor, porque se no momento em que tu fazes uma coisa e dizes isto é o melhor que eu fiz, é o pico... Mas até agora? Até agora vou-te dizer, o sketch que eu fiz para o Herman Enciclopédia orgulha-me muito. O primeiro? O 25 de Abril? O 25 de Abril, esse sketch orgulha-me muito. Tudo o que eu fiz no... Onde é que estavas no 25 de Abril? Onde é que estavas no 25 de Abril? O Telerural orgulha-me muito. O facto de ter começado o Levanta-te e Ri, que era eu, o João Quadros e o Eduardo Madeira, começámos o Levanta-te e Ri, termos lançado o projeto... Nessa altura escrevíamos para todos os convidados que lá iam. Depois começou, paulatinamente, começaram a aparecer as pessoas que já vinham com o seu próprio texto e nós passámos a escrever só o Marco Horácio. Mas, ou seja, estar no início do Levanta-te e Ri, ter feito isso para o Herman. O Telerural foi um projeto que me deu muito gozo e que acho que foi muito marcante e que acho que não foi muito bem visto na altura por causa das rosetas e do aspecto do Jota e do Pedro. As pessoas perdiam-se naquilo e não estavam atentas ao texto. Depois, mais tarde, uma coisa que eu fiz em teatro foi a Avenida Q. Também foi uma coisa que me marcou. Um musical que marcou muito. E agora o Pôr do Sol, claramente. Não conseguiste escolher um, é difícil. Não, destes eu não consigo. Mas obviamente que neste momento estou
no momento de pôr do sol Na e tu a vivê-lo ressaca pôr do intensamente. sol, Mas pá, tens que perceber que alguém começou a escrever aos 20 e tal, dizer que este é que é o projeto que estás no topo. É difícil, porque já escreveste muita coisa. Agora, que este foi especial, foi completamente especial. Mas diga até, por exemplo, alguns exemplos que deste, tens também um papel na própria criação da série Sim, desde o início, não é? sim, E por isso. Mas isso também tive, ou seja, o Telerural aconteceu o mesmo. Sim, Eu mas, acho que o que ou houve... seja, no Avenida aqui ou no Levanta-te e Ri, Aí não. era diferente, não é? Aí não. Exatamente. Agora, eu aqui acho que houve uma coisa... O que se passou aqui foi uma questão de método que me agradou muito. Foi, para já, o facto desta tripla criativa, eu, o Manel Pureza e o Rui, trabalhámos os três e depois a Andreia na parte da produção, mas nesta parte criativa, eu, o Rui e o Manel, funcionámos muito bem os três e arranjámos ali uma regra de trabalho que era, nós dizíamos tudo o que achávamos ao Manel sobre a realização, que isto devia ser assim, devia ser assado, pá, não gosto deste plano, não gosto daquele, tínhamos a liberdade de dizer o que quiséssemos e ele escolhia como o que entendia. Eu, na escrita, eles diziam-me tudo, isto acho que não tem graça, acho que devias ir mais para aqui, e eu tinha essa liberdade de fazer como eu queria. Este processo que havia de constante permuta, de constante troca de impressões, foi absolutamente fantástico, foi das coisas que mais contribuiu para o sucesso da série. Não havia nenhum tipo de quintais entre nós, isto trato eu, isto tratas tu. Não, havia claramente uma pessoa que decidia quando chegava à realização, que era o Manel, outra que decidia quando chegava à parte da escrita, que era eu, mas todos partilhávamos opiniões. E depois, mais tarde, durante as gravações, o que a Andreia conseguiu criar, a produtora, dentro daquela equipa, o espírito e tudo mais, tudo isso contribuiu para o sucesso que aquilo foi. Tanto quanto a realização do Manel, tanto quanto a minha escrita, tanto quanto o trabalho fantástico dos atores. Eu acho que foi esta conjugação. E desse ponto de vista, foi o projeto mais perfeito dessa conjugação de fatores, isso eu posso dizer. Ou seja, desse ponto de vista de método, claro, foi o projeto mais perfeito em que eu trabalhei até hoje. Isso, claramente. Agora, estar a tirá-lo ou apontá-lo de uma série de coisas que eu já fiz que me orgulho muito, sei que era injusto para essas coisas que eu já fiz e que me orgulho. Agora, que foi o mais perfeito do ponto de vista de metodologia e de resultado fruto disso, sim. E então esse trio é para continuar a trabalhar em Claro, mais claro. projetos? Já estamos. Já estão a fazer já uma estamos a coisa trabalhar diferente? em mais dois. Em mais 2 projetos? 2 Sim. séries? 2 projetos, não posso dizer o que. 2 projetos. Sendo o Manuel Pureza hiperativo, como referiram. Sim, o Manel, eu passado pouco tempo de acabar, já estava a ligar e eu e o Rui dizíamos: pá, calma, Manel, já. Não, pá, mas olha, tive uma ideia, pá, Manel, vamos falar depois. Bora agora aproveitar. E a ideia para estes projetos, já estás a escrever os 2 projetos, é isso? Já estou a trabalhar já estou a trabalhar nos 2 projetos. Não estou, ou seja, há várias fases de trabalho. Claro. Mas já estou a trabalhar nos dois projetos. Já estamos. Televisão, os 2? Não posso mesmo dizer mais. Mas sempre comédia, certo? Sim, mas não no mesmo género de pôr do sol. No mesmo género de humor, porque nós, ou seja, aquilo é um estilo de humor, é um estilo que eu gosto, todos nós gostamos, mas quer dizer, não queremos ficar como os tipos que fazem aquele tipo de humor e agora perpetuar isto pela mesma razão que fizemos a segunda temporada e não quisemos fazer mais. Ou seja, está feito, vamos fazer uma coisa que em Portugal não se faz, que é ter saudades. Normalmente não se tem saudades das coisas, levas aquilo até ao momento em que alguém diz: pá, isto já não tem tanta graça. Pronto, e depois nunca mais tinhas nem ter saudades daquilo. Portanto, vamos fazer a antiga, que é fazer 1, 2, está muito bom, não está? Pronto, então adeus e até à próxima, porque temos outras ideias e temos tempo para fazer outras coisas. Fiquei curioso. Entrou também aqui na equação de pôr do sol a Netflix. Como é que se chega à Netflix? O Manel já tinha tido contacto com eles por causa do Até que a Vida nos Separe, que foi a primeira série portuguesa vendida para a Netflix. Já não foi feita em cooperação, foi uma série feita totalmente exterior. A Netflix olhou para aquilo e disse: quero esta série. E depois, num jantar com essa equipa da Netflix, o Manel estava a contar que estava a fazer uma coisa que era a história de um cavalo que andava para trás. E eles acharam essa aquilo... é a premissa. Não, eles acharam, mas está com tudo, aquilo não foi nada para vender, percebe? Estava uma conversa. E eles, os tipos da Netflix, ficaram: anda para trás, como assim? É pegar nas novelas, mas o principal é uma família muito rica que tem um cavalo, um dos grandes dramas é um cavalo que anda para trás. Pá, foi tipo gargalhada em geral. E mais curiosidade é para dizer: pá, vi lá isso, quer ver essa história de um cavalo que anda para trás. E o Manel mandou alguns episódios e eles ficaram fãs. Pronto, ficaram absolutamente fãs e disseram: pá, queremos ter isto e pronto. O Manel também já referiu nisso em algumas entrevistas que ele deu a propósito do pôr do sol, que é a Netflix está atenta.
Tu também como guionista, obviamente que as plataformas têm agora uma obrigatoriedade de produzir conteúdos nacionais. Exatamente. Não há de ser só a Netflix. Exatamente. E cada vez mais apostam. Também já tivemos, no caso da Netflix, a Glória, criada especificamente Mas para todos a os outros vão Netflix. ter que fazer isso. A HBO vai ter que fazer Exatamente. isso, a Disney vai ter que fazer isso, a Paramount, se vier, também vai ter que fazer isso. Todos vão ter que fazer isso. É ótimo para o mercado português. A pergunta que eu te ia fazer, se calhar não podes bem responder, mas esses contactos com a Netflix também ficaram de alguma forma, não só da parte do Manuel, mas teus também, para projetos hoje em dia, ou seja, isto é a melhor altura que tu tens, desde que eu estou a trabalhar, para ser argumentista. Hoje em dia, ou seja, aquela coisa de quase meio pobrezinha de chegar aos produtores, eu quero fazer uma série, eu tenho uma ideia, que tu eras tipo um bocadinho o underdog do sistema do audiovisual. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia, qualquer das distribuidoras ou das produtoras, mesmo portuguesas e distribuidoras, estão muito atentas. Tu envias um mail com uma coisa a dizer, principalmente se tens algum currículo, já fizeste alguma coisa. Estão muito atentas, portanto, E a Netflix, essa ideia de que isso está longe de ti já não é verdade. já não é verdade. Ok. Não. Mas a Netflix então tem representantes portugueses em Portugal, é isso? Neste momento, quem decide não está cá, tem em Espanha. Ou seja, ainda é uma gestão A decisão, ibérica, não é? A decisão ainda passa por... Ainda é ibérica. Sim. Mas estão atentos a séries portuguesas, Estão. o que é ótimo. E falavas da questão dos guionistas, é um bom tempo para ser é a melhor argumentista. altura, é a melhor altura para ser argumentista, infelizmente. Falta ainda aqui que o nosso trabalho seja... Ainda falta um reconhecimento? Não é pá... É que tu fizeste um post até no Epá, Instagram há fiz, uns tempos sobre esta questão. Fiz, porque a Academia Portuguesa de Cinema há 2 ou 3 anos que não tem um argumentista no júri na seleção dos filmes portugueses que vão aos Oscars. Neste caso, Sim, possíveis nomeados para melhor filme estrangeiro. Sim, tu ouves falar muito raramente em argumentistas como se o cinema nascesse de geração espontânea. Mas achas que é uma coisa mais do meio? É que eu, pelo menos na perspectiva de consumidor, sinto que também o público está mais interessado em saber quem é que escreve as coisas, ou pelo menos a descobrir e a perceber esta pessoa escreveu aquilo e também escreveu aquilo. Mas isso é uma coisa que acontece, é uma coisa geracional que está a acontecer agora cada vez mais. Mas sentes isso então? Sim, hoje em dia começa a sentir. O problema é que esta indústria, principalmente do cinema e da produção de séries, que é muito gente feita gente ligada ao cinema, ainda vem de outra escola, que é o realizador, é o rei e senhor, e parece que as coisas nascem por obra de um realizador ou por obra de um produtor que tem uma ideia e pronto, aquilo aparece escrito. E os argumentistas são maltratados, quer a nível de reconhecimento, quer a nível de direitos, que aquilo é exibido em todo lado e não recebem uma porcentagem, por mais mínima que seja. O que ganham por escrever um filme em Portugal é miserável. E eu acho que isto tem que mudar, porque na verdade começa por uma página em branco, e tu vais a qualquer realizador americano ou qualquer realizador com alguma relevância e todos eles dizem que isto começa no guião. Só em Portugal é que parece que as coisas nascem de umas ideias que não se sabe muito bem de onde é que vêm, que o realizador é que parece que inventa tudo, que o produtor é que é a grande figura, e continuamos depois a ter um cinema que não é um cinema de histórias, infelizmente. Está muito preso em... Eu acho que o cinema se devia dividir em 2 coisas em Portugal, que é um cinema... Claramente, as pessoas testam esta expressão, mas eu estou-me a borrifar, vou dizer até a exaustão. Um cinema de autor, que é um cinema vanguardista, que abre caminhos, que experimenta, e esse cinema deve existir e tem que ser apoiado pelo IC. Depois há outro cinema... O Instituto de Cinema e Audiovisual, não é? Depois há outro tipo de cinema, que é um cinema que tem que ser totalmente privado, que é feito para ganhar dinheiro, que eu já participei em vários, que é o Corral de Moinas e coisas desse género. Que saiu recentemente um filme. Recentemente, o 4º filme português mais visto sempre já. Ou seja, que é um filme que é feito pura e simplesmente para ter espectadores, para as pessoas se rirem. Mais mainstream. Não é mainstream, então, é uma operação comercial. Ok. Pronto. Depois, o grande problema em Portugal é que não há um meio termo entre estas 2 coisas. Não há um meio termo entre o cinema, que não tem que ter apoio nenhum do Estado, como é o Corral de Moinas, que é uma operação financeira, as pessoas ganham dinheiro, vão se rir, e aquilo não traz não traz nada de mais à cultura portuguesa, digamos assim, é só feito para divertir, não há nada mal isso. Há outro cinema, que é esse cinema de vanguarda, que traz muito, que experimenta, que abre caminho a outros. E depois aqui há uma faixa gigante no meio, que não há em Portugal, ou que há muito pouco em Portugal, que é onde está o Listen, onde estava o António Pedro Vasconcelos, e é esse tipo de cinema que tem que ter outro tipo de apoio, que não é o apoio para mim do ICA. Deve ser um apoio a uma atividade económica, porque leva pessoas, porque emprega técnicos, enquanto que o outro cinema é um cinema que põe 2 pessoas numa sala, 3 pessoas numa sala, vai-se ver os números e é ridículo. Ou
seja, esse cinema tem que ser apoiado pelo seu contributo cultural e tem que continuar a existir. Agora, tem que se apoiar o cinema que está entre estas duas franjas, entre o comercial e o autoral, que é o cinema de massas. Ou seja, tu quando começas a ir ver um filme, tu começas a ver cinema por aqui. Por Star Wars, quando eu era miúdo, por esse tipo de coisas. E depois, se tudo correr bem na tua vida, tu vais começando a descobrir outro cinema e vais descobrindo o cinema autoral e vais descobrindo umas coisas mais alternativas. Mas as pessoas começam a ver o cinema por aqui. Por estas coisas, por essa faixa do meio. Por esta faixa do meio, que não é só o cinema, como eu te digo, não é só o Corral de Mania, que é só umas gargalhadas, mas que te dá alguma coisa a mais. O Listen é um excelente exemplo disso. Que foi o filme da Ana Rocha, um filme de massas, exatamente. mas claramente tem uma mensagem, tu consegues perceber pelo aquele filme que está bem realizado, que há ali um... Pá, é horrível esta expressão, mas que há ali um valor cultural naquele tipo de cinema, naquela obra. Enquanto que no Corral de Mania tem um valor de entretenimento, é só esse que tem. Eu acho que aí o Estado não tem que fazer absolutamente nada porque é um negócio puramente privado. Agora, em Portugal, esta faixa do meio, pá, que é aí que o argumentista, porque nesta faixa do meio, o que é mais importante é claramente a história, percebes? Uhum. E é este cinema do meio e aí que os argumentistas sim, são realmente sim, valorizados. Claro, muito mais do que no cinema de autor, que a maior parte das vezes é um cinema que expressa muito mais uma visão do realizador do que propriamente o contar uma história. E o cinema serve para isso, mas também serve para contar histórias. E uma história tem que ter alguém que a escreva. Esta conversa é muito, sinto que é mesmo muito profunda. É pá, não, e é muito... mexe muito comigo, porque é uma coisa que me irrita bastante. Fascina-te mais as séries, o cinema? Ou... O que me fascina mais é o teatro, claramente. Teatro? O teatro, sim. Okay. O teatro tem uma relação muito próxima. Como dramaturgo, tu tens uma reação muito próxima. Estás numa sala e estar a ver as coisas a acontecer é absolutamente fantástico. Não há nenhuma sensação como essa. E ver o resultado do teu trabalho ali... Qual é que foi a última peça que fizeste? Foi o Avenida, foi o Avenida aqui. O Avenida aqui. Pois, exatamente. O Avenida aqui. E a seguir são as séries, porque eu acho que dá muito, a dramaturgia das séries evoluiu muito mais e dá-te espaço para muito mais do que 1h30 ou 2 horas. Vamos falaste escolheste falar um pouco sobre o Robin Williams, o humorista americano, não só ator em estupendos filmes, muitos não de comédia até, mas também um brilhante stand-up comedian. Qual é a tua primeira recordação assim do trabalho do Robin Williams? O Bom Dia Vietnã, uma coisa qualquer do género. Fui vendo pequenas coisas e percebi que havia ali uma energia e uma força que infelizmente se percebia às vezes que não vinha de uma coisa boa, não sei porquê. Aquilo acho que tinha alguma coisa ali de eufórica mais, notava-se que havia um tumulto dentro daquele homem. Infelizmente mais tarde viemos a perceber tudo o que se passou na vida dele, mas que ele conseguiu canalizar aquilo numa fase da vida dele para uma coisa muito produtiva, que foi a sua comédia. Mas tu notavas a ebulição, notavas que havia alguma coisa dentro daquele homem que era muito poderoso e que ele levava para um bom caminho, mas não era necessariamente uma força que fosse virada para esse para esse lado e para esse otimismo. Mas onde eu fiquei depois muito impressionado com ele foi mais tarde um stand-up que eu vi dele, que eu não me lembro o nome, mas sei que terminava com ele a imitar um homem a fazer sexo oral a uma mulher, pondo o braço peludo dele à frente e fazendo assim para a câmara, que era um final absolutamente épico desse stand-up, e que ele imitava os franceses, que eu nunca mais... Quer dizer, look, I'm French, I don't care, I give a cigarette to a child. Foi dos melhores, ele explicava a história do golfe. Houve stand-ups que marcaram muito, ou seja, eu tenho dois stand-ups que marcaram muito, que foi o Eddie Murphy, no Delirious e o... O Delirious é o em que ele está com aquele fato muito justo? O vermelho. O vermelho, exatamente. E o Richard Pryor também tem um stand-up muito antigo que marcou. Esses espetáculos marcaram-me muito. E depois, mais recentes, tens o Ricky Gervais, que marca brutalmente, quase todos, tirando os últimos. E depois tens o Dave Chappelle, que eu acho que está um bocadinho acima de todos os outros, porque acho que é o mais próximo que nós temos do Carlin, no que seria o Carlin hoje em dia. Eu acho que o Carlin hoje em dia seria aquele tipo de intervenção e não aquele tipo de intervenção que ele naquela altura podia fazer uma intervenção assumidamente política e assumidamente para transformar, e o Chappelle não faz isso, faz uma coisa mais de consciência e uma coisa um bocadinho mais diferente, apesar de todos os problemas que ele tem tido com as questões políticas, com o transgénero e tudo mais. Mas eu acho que os humoristas são o canário na mina, ou seja, a liberdade de expressão, quando começa a ser afetada, os primeiros que sofrem são sempre os humoristas, porque são os que estão na ponta, são os avançados da liberdade de expressão, são os que testam limites, são os que dizem coisas mais ultrajantes, coisas mais ofensivas,
mas dentro de um contexto. Infelizmente, hoje em dia, o contexto parece que já não conta para nada. Portanto, o Chappelle nesse lado, o Gervais, o Eddie Murphy e o Richard Pryor, mas aquele stand-up do Robin Williams trazia uma energia dentro dele, pá, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto no palco. E que mais tarde eu percebi que aquilo era um aproveitamento de uma coisa que ele tinha dentro dele que não era necessariamente boa. E se calhar isto como também. Vamos ouvir um excerto desse stand-up que estás a referir, e depois mais à frente até também gostava de passar um stand-up que ele faz, que é uma coisa chamada set list, que é stand-up de improviso, e o Robin Williams era especialmente também pela interpretação que dava aos textos, e conseguia ter uma capacidade de improvisação única, que ele fez textos incríveis com aquilo. Basicamente é um palco, há um ecrã que diz um tema e no momento ele cria o beat de stand-up, e é incrível. And the French have a bomb too. Maybe they have the Michelin bomb. Only destroys restaurants under 4 stars. And they still test their bombs. They're one of the few people who still detonate their bombs. The underground test. Where do they do it? In the Sahara, in the total wasteland. No, fuck off. In Tahiti. In paradise. Why? Because we're French. Oh, look, a Greenpeace boat's coming to protest. Fuck off, I sink you. I'm a badass motherfucker, am I not? Look, I'm giving a cigarette to a baby. Do it! Suck on the cigarette, my darling. Life is shit. Get to know this. Oh, you Americans. Oh, done for the baby. Fuck all of you Americans. Oh, Americans with your politically correct Americans. Fuck all of you. You cultureless, crass Americans. We hate all of you. Oh, fuck all of... The Germans are here. Hello, Americans. Queria só dizer que me esqueci de um que eu adoro, que é o Bill Burr. O Bill Burr, exatamente. Adoro. Ia-te perguntar sobre um que referiste há pouco, que era o Ricky Gervais. Disseste que gostavas muito dos do início, mas os mais recentes nem tanto. Sim, achei que ele se estava a transformar num... Achei que o Chappelle tem grávita, que é uma palavra muito cara, mas pronto. Mas tem uma pose, não é? Não é só pose, é que a grávita não é só pose, também implica que tenha substância. Tem uma substância, tem uma reflexão sobre o assunto e tem um background e tem vida para fazer certo tipo de afirmações e um poder para fazer certo tipo de afirmações. O Gervais, às vezes, quando tenta lá ir, eu acho que os pontos de vista são interessantes, eu acho que ele é inteligente, mas acho que lhe falta essa grávita que o Chappelle tem. Acho que no último do Chappelle nota-se muito essa ideia do... Ele já viveu certas coisas que o permitem explanar as suas ideias de certa forma, mas eu acho que neste último ele já viveu muito mais da pose do que principalmente das piadas. O Chappelle. Não, ele está a sofrer apesar de eu achar claramente neste momento ele que está num nível acima dos outros. Exato, eu acho que é a narrativa por onde ele entrou deste confronto que o está a levar para ali. Ele claramente... Ele ficou magoado, ele diz que não está magoado, mas ele está claramente muito magoado. O último é ele magoado. Sim. O último é quase uma coisa revanchista, ele está magoado e ele quando diz, não, isso a mim não me interessa nada, interessa-lhe muito. Foi uma hora e meia. E nota-se que ele está a tentar fazer... Afetado. Sim. Aquilo é uma espécie de vingança em palco. Exatamente. Mas isso não tira o facto que neste momento é o humorista que está num plano superior a qualquer outro que esteja... Eu acho que o Chappelle, e nós já por vezes costumamos falar aqui dele, obviamente, tem muito ele é um excelente comunicador e mesmo ele já falou com muita substância e mesmo que não fale com tanta substância como já o ouvimos a falar em certos espetáculos de stand-up, é sempre interessante ouvi-lo pela forma como ele está em palco, acho eu. E ele tem duas coisas absolutamente fantásticas. Tem, que não são muito referidas, tem um controle do público, do palco, absolutamente fantástico. Aquelas pausas que ele faz enquanto fuma, ele está a dominar completamente aqueles milhares de pessoas, o que é dificílimo. Normalmente há sempre aquela ânsia de falar. Tu estás ali num Williams muito mais frenético. Exatamente. Não, e qualquer humorista sente ali numa espécie de tirocínio muito complicado. Ele claramente até pode estar a sentir isso, mas tem uma onda cool que domina completamente aqueles milhares de pessoas que lá estão. Essa é a primeira coisa. Segundo, tecnicamente o gajo é muito bom. O que ele faz num dos stand-ups, que lembro que ele conta quantas vezes é que eu me encontrei com o O.J. Simpson. Exatamente. E isso é o que vai ligar. Esse é dos melhores dele. Aquilo tecnicamente é muito difícil de fazer, ou seja, de criares aquele alto e baixo, aquela onda que ele faz ao longo do espetáculo, é difícil de fazer. Ele faz aquilo de uma maneira fabulosa. Acho que ele está mesmo acima de qualquer outro neste momento.
Muito bem, vamos finalmente falar da série Ferro Ativo, que eu já prometi que tem uma ligação até ao podcast, porque isto até fui confirmar, novembro de 2019, 7 de novembro de 2019, os Ferro Ativo fizeram um episódio, Ferro Ativo, diga-se, Roberto Pereira, Frederico Pombares e Henrique Dias, guionistas que não, na verdade, eles revelaram isso nesse episódio, eles não escreviam, os textos de Ferro Ativo não eram escritos, tinham apenas pontos, foi uma das revelações dessa conversa, e eles até... Eu fiquei, confesso, meio chocado, porque todas as entrevistas que tinha ouvido, vocês, o Pombares a dar uma entrevista, ou tu a dares uma entrevista, ou o Roberto a dar uma entrevista, diziam sempre, não, Ferro Ativo nunca vai voltar. E aparentemente aquele jantar antes resultou em anunciarem, nesse episódio ao vivo no Maximum Comedy Club, que iam regressar. Entretanto, houve uma pandemia, passaram cerca de 3 anos, vai fazer 3 anos. E decidimos, o que é que aconteceu? E decidimos não regressar. O que é que aconteceu? O que é que se passa aqui? Vai haver regresso? Não vai haver regresso? Neste momento parece que com todo o trabalho, ou seja, a pandemia mudou as nossas vidas todas, mas não estou a dizer só desse ponto de vista de hábitos. Também mudou no ponto de vista de o que é que cada um está a fazer. De repente o Roberto está a fazer novelas e com muito sucesso. Eu estou aqui neste projeto e estou neste núcleo criativo com o Rui e com o Manel. O Fred está a trabalhar no Tabu com o Bruno. Além disso tem a sua paixão pela gastronomia. Portanto, nós começamos aqui a ir cada um para o seu caminho enquanto percurso. Portanto, neste momento não está nada pensado. Naquela altura pensámos, a vida deu muita volta e agora não está pensado. Mas nunca se sabe daquelas coisas. Dizemos hoje, mas quem sabe se não fazemos uma reunion tipo Friends daqui a montes de anos. Vivo, então? Daqui a uns montes de anos cheios de plásticas. E desde que não esteja nenhum como o Chandler, está tudo bem. Mas exatamente, o que é que aconteceu? Porque lá está, entrevistar humoristas, qualquer coisa pode ser uma piada, não é? E quando vocês dizem, não, eu acho que até, como aconteceu na altura, foi, bem, eu não vos vou perguntar se vão regressar, porque já percebi que não. E um de vós diz, não, mas devias perguntar isso, porque nós estivemos a jantar. Pois, o que é que aconteceu nesse jantar? Exatamente. E pensar, o que é que surgiu ali e que deu vontade ao ponto de dizerem que lá está, como isto não é dinheiro para nós, o Ferro Ativo é pura diversão. Todos nós temos as coisas, não ganhamos dinheiro. O Ferro Ativo é gozo. Portanto, ou estamos num momento em que nós pensamos, se fazer isto era giro. E que foi que estávamos naquela altura, jantámos e dissemos, e se fizéssemos outra vez? Tenho um que podia ser assim. Rimos os três e o outro disse, e outro que podia fazer um sketch que era assim. Tudo se riu. Portanto, lá está. Fazia-nos sentido, era uma coisa que nos parecia divertida. Neste momento não nos parece divertida, nenhum dos três. Portanto, se voltar a parecer-nos divertido... Mas foram tendo encontros depois daquele momento? Não, se a coisa arrefeceu naturalmente... Arrefeceu naturalmente. É sinal que também não era... Arrefeceu naturalmente, se calhar também por causa da pandemia e tudo mais. Claro. Mas a verdade é que se fosse uma coisa que tivesse muito presente e muito forte, uma vontade muito grande em nós... Nessa altura vocês já tinham feito o Desligar a Televisão? Ainda não? Acho que ainda... Já não sei. 2019... Não sei se tínhamos feito o Desligar a Televisão. Pois, acho que depois ainda fizeram o Desligar a Televisão. Mas aconteceu uma coisa também muito gira nesse episódio ao vivo. O público que estava lá depois conseguiu fazer perguntas e vocês também falaram um bocado nisso. Disseram que a série estreou no canal Q, não foi? E depois também, acho que há muitos vídeos disponíveis no YouTube, sim. Se forem procurar. E depois ainda teve uma versão no 5 para a meia-noite. Exatamente. Notou-se que pode não ser a série que chegou a mais gente, mas tinha público que gostava mesmo daquele humor, aquele desconforto. Sim, foi uma coisa que se tornou uma coisa meio de culto, exatamente. Assim, um bocadinho estranha. Assim. Ou seja, pegando aqui até no Pôr do Sol, como é que explicas estas duas séries? O Pôr do Sol com um sucesso muito mais amplo. Isso só explica... Mas há sempre um aspecto de culto nestas... Isso só explica que as televisões e os outros meios, mas as televisões, que é o meio que chega a mais pessoas, não estão a dar às pessoas uma série de tipos de humor que elas gostam. É isto que eu quero dizer. Quero dizer que há aqui um mercado para o humor que não está a ser explorado pelas televisões. Achas que tanto o Ferro Ativo como o Pôr do Sol são exemplos disso? Claro, o Ferro Ativo é um exemplo de humor de desconforto. Aquilo era, nós chamamos, quando falámos com o Arthur, dissemos que era desconforto e testosterona. Exatamente. E é desconforto e testosterona. É uma coisa profundamente de gajos, boçais, básicos, misturando isso com desconforto e estupidez. Portanto, não há mercado para isso. Já se percebeu que não há produtos que vão nesse caminho, portanto, não se faz esse tipo de coisas. E o Pôr do Sol provou que o Nonsense, que já foi feito em Portugal pelo Herman, pelo Sonado, pelo
Os Gato Fedorento, eu não sei se era nonsense, mas não era este estilo de nonsense, mas era nonsense também. Principalmente mais os sketches Sim, exatamente. iniciais. Portanto, eu acho que mostra que a televisão e os outros meios não estão a dar às pessoas algum tipo de humor que elas gostam muito. Estão só focados naquele humor mais popular, que acham que é mais abrangente, e se calhar é, mas depois há uma série de pessoas que não ficam servidas, digamos assim. Então os fãs de Ferro Ativo ganharam uma pequena esperança em 2019 agora. Não. Podem ter aquela esperança Com pena. de um dia, quem sabe. Estava-me a lembrar desse aspecto que referi há pouco, que também me surpreendeu muito na altura, vocês não escreverem as séries. E vocês também diziam uma coisa, que era, às vezes encontravam-se para jantar, porque aquilo era feito, obviamente, no intervalo de vocês escreverem para outros projetos. Exatamente. E iam jantar e escreviam certas coisas que, passado um dia, não se percebiam bem. Não. Agora entra um gajo que faz. Sim, porque a gente escrevia aquilo no fim do jantar, depois de beber sei lá quantos whiskies, portanto, era uma coisa. Agora entra um gajo e o gajo vai, eu vou apontar. Depois não preciso que apontavas. Naqueles papéis que sim, servem então de toalha de mesa. nas mesas, depois manchado o whisky, aquilo borratava tudo. Portanto, aquilo depois no dia a seguir era muito difícil. Tu lembravas do whisky que tinhas bebido, porque ainda estava na cabeça, mas as ideias às vezes entravam tanto. Depois os bullet points, era muito, porque nós gostávamos de surpreender os outros e fazer os outros rir. E então não punhamos tudo escrito, dizendo, agora vou dizer, mas já dizer o quê? Não, deixa estar. Depois, ação. Depois mandávamos assim umas coisas completamente parvas a ver quem é que conseguia fazer o outro rir. Então aqui no Humor à Primeira Vista, basicamente tentámos renascer o Ferro Ativo e agora descobrimos que, em princípio, só uma reunião daqui a 30 anos paga pela HBO. Então, mas mesmo assim continuas a dar notícias em primeira mão. Sim, exatamente. Deste notícia em primeira mão da reunion e depois notícia da não existência da reunion. Do cancelamento da reunion, exatamente. Bem, foi um pequeno nascimento e morte de Ferro Ativo. Com até termina de uma forma poética. Queria ainda falar de um outro projeto que tu fizeste para o Mundo Fox em Angola. Fizeste vários até, sim. Mas sempre penso que o Gilmário esteve envolvido em quase todos. Sim, teve no início, quando ainda fazia parte da Tropa dos Tunesa, que era o grupo média dele, e depois, quando começou a solo, também comecei a trabalhar com ele solo. O Bar do Gilmário, que entretanto também... O Bar do Gilmário e o After Party. E foi exibido, ou ainda está a ser exibido nos canais em Portugal, na Fox. Sim, a Fox agora está a exibir o Gilmário é um dos comediantes que ultimamente, nos últimos tempos, tem tido imenso sucesso em Portugal. Tu conheceste-o até numa fase prévia, já percebias que ele ia... Completamente, eu disse-lhe isso. Não é que eu seja uma pessoa particular, não é que eu seja um tipo... Notava-se logo. Sim, não é que eu é que fui o tipo que olhei para o Gilmário e não é nada disso. Qualquer pessoa que percebesse do humor chegava ali e via o Gilmário e percebia este gajo em qualquer coisa diferente. Não é que os outros elementos dos Tunesa, cada um à sua maneira, não tenham as suas características, mas o Gilmário destacava-se claramente. Os Tunesa que faziam, não só... Eles começaram por fazer sketches, não era? Sim, eles eram... Em Angola diziam que era os Gato Fedorento. Exatamente. E eu, quando comecei a escrever coisas para eles, comecei a trabalhar com todos, e o Gilmário tinha ali qualquer coisa que me agradava e que se destacava claramente. E depois, quando ele saiu do grupo, ele quis trabalhar comigo, eu comecei a trabalhar com ele e a coisa deu-se muito bem. E eu até hoje acho que é das pessoas que têm... Eu já lhe disse isto. Acho que ele é o que tem a capacidade de ser o maior humorista de língua portuguesa, porque ele apanha o mercado português, o mercado angolano, o mercado moçambicano, ali só te falta, se tu conquistares o Brasil, tu tornas-te um gajo super abrangente, porque o humor dele resulta aqui, resulta em Angola, resulta em Moçambique, em Cabo Verde, resulta em toda a lusofonia, só falta o Brasil. E não é o humor dele, não é só que as pessoas provavelmente conhecem da rubrica da comercial, mas o humor dele é muito mais. É muito mais do que aquilo. Aquilo é engraçado, é giro, é bem feito, mas ele tem ali coisas muito, muito, muito inteligentes. E se o virem em palco a fazer stand-up, acho que percebem perfeitamente isso. Exatamente. E tu vais tendo até algum contacto com o humor angolano por causa desses trabalhos? Exatamente, passei a ter, desde que conheci os Tunesa, passei a ter algum contacto, depois houve uma altura... E vês pessoas capazes de fazer o mesmo processo que o Gilmário? Sim. Eu vi na altura houve um concurso que os Tunesa fizeram que era para escolher o próximo grande comediante de Angola. Então vieram vários comediantes cá e foi uma espécie de concurso para escolher o melhor. E apareceram alguns. Falta-lhes acima de tudo, falta-lhes tempo de estar em palco, tempo de bar, tempo de experimentar. Mas a
qualidade e a capacidade está lá. Eu queria também saber, eu gosto sempre de perguntar se as pessoas conheceram alguém neste mundo da comédia ou uma pessoa que simplesmente admires de outro mundo em que tens ficado sem reação quando conheceste a pessoa por admirares imensa a pessoa. Foi o Herman, quando eu conheci. Qual é que é a história de teres conhecido o Herman? A história é muito... Eu e o Eduardo Madeira entrámos nas produções fictícias ao mesmo tempo. Aliás, nós escrevemos juntos os sketches de Onde é que estavas no 25 de Abril. E então, nessa altura, estávamos nas produções, o Nuno Artur tinha-nos convidado, nós ainda não estávamos a fazer parte das produções, eu estava a estudar Direito, o Eduardo também estava a estudar Direito, e fomos lá a um jantar de aniversário. E aquilo tinha uma mesa de snooker, nós chegámos, não conhecíamos ninguém, estava o Ruizinho, estava, sei lá, o João Quadros, uma série de pessoas que nós ainda não conhecíamos. Guionistas Sim. Das produções fictícias? Estavam todos lá, e convidados, porque era o aniversário, nós não conhecíamos ninguém, alguns conhecíamos da televisão, mas éramos claramente os outsiders, e ficámos num canto, vimos uma mesa de snooker e pensamos, bora aqui jogar um bocado de snooker. E vimos quem estava a jogar snooker eram uns tipos com umas calças de ganga, todas rasgadas, com umas correntes e tal. E nós pensámos, eu e o Eduardo, realmente isto, artistas, esta malta, artistas é malta muito à frente e tal, estão-se a borrifar para as calças e são super rock, isto é uma cena rock, punk. E perguntámos, olha, podemos jogar com vocês? Gajos, claro, começámos a jogar snooker com esses dois tipos, que achámos um bocado mais velhos para o resto da malta que lá estava, mas tudo bem, continuámos a jogar. Entretanto, ouvimos um barulho no corredor, que era o Herman que tinha chegado, o Nuno Artur vai receber, ele diz, Herman e tal, entra, anda aqui ver isto e tal. E ouvimos o Herman vir para o corredor, tinham acontecido obras nas produções, e o Nuno Artur estava a dizer, estás a ver, isto aqui assim arranjámos o teto, e o Herman, muito bem, o chão pusemos novo e tal, boa, e entrou na sala, e o Nuno Artur vira-se para os dois tipos, estava a jogar connosco, e estes foram os senhores que fizeram as obras aqui. E o Herman olhou e pensava que éramos nós, então estendeu-me a mão e disse, parabéns, excelente trabalho. E eu estava tão sem palavras que não fui capaz de dizer não, eu fui a pessoa que escreveu o seu sketch, não, agradeci-lhe, estendia a mão e disse, muito obrigado. E o Eduardo também estendeu-lhe a mão, obrigado, e ele, excelente trabalho, pronto. Portanto, passámos por trolhas, eu e o Eduardo Madeira, a primeira vez que o Herman nos conheceu. Só mais tarde é que revelaste que claro, é que eu sou guionista. Mas foi a única vez que eu conheci alguém e fiquei mesmo assim, boca aberta, sem conseguir dizer nada. Para terminar, só passamos mais um excerto do Robin Williams, como eu prometi há pouco, um excerto daquela atuação que ele fez a propósito da setlist, stand-up improvisado. Henrique, muito obrigado por teres vindo e muito boa sorte para os projetos que já estou a perceber. Da próxima vez vem cá confirmar outro regresso ou outro cancelamento, outra coisa qualquer. Pode ser, fica combinado. Obrigado. Obrigado. This is so wonderful to have a comedy club in the back of a comic book store. It's like having a dance studio in the back of a porn shop. Work the dildos, girls, work it! And a blank TV screen. Excuse me. Yes, the Kalashnikov. And what are those called? That's armor-piercing ammunition. That'd be good too. Do you have anything else? What would you like? Something that goes really well with tiny hands. Do you have my little Uzi? Well, do you know how to use it? Fuck yeah! Let me show you some fun stuff for you, Timmy. Come over here, this is kind of a fun one. Ask your grandfather what this is. Can you say Derringer? This is a really fun thing, and if anyone does anything strange and makes a strange movement, you put this right here and pull the trigger. What's that called? Priest stopper.